Davi, diante desse cenário que Tiago aqui está montando, diante da realidade do seu ministério pastoral dentro do Japão, como que você considera a palavra de Deus? Qual é a importância que você atribui à palavra de Deus dentro de uma realidade do Japão, que, se muitos não sabem, é uma realidade de muitos poucos cristãos, e dentro desse cenário, como que você enxerga a palavra de Deus e como ela se aplica? Cara, o livro de Tiago eu acho muito interessante, porque além de ser o livro mais ético do Novo Testamento, é um livro escrito para as primeiras comunidades de cristãos judeus, né? E também é um livro escrito para uma comunidade minoritária, diante de uma sociedade majoritária não cristã. Então, faz todo sentido com a realidade que eu vivo lá no Japão. No Japão, atualmente, nós estamos no número de 1,2% de cristãos no Japão. 1,2%? Quando eu estava lá era 0,8%. Quando eu falo 1,2%, eles contam católicos, protestantes, Entendi. tudo. Então, de protestantes, eu acho que não chega a 0,8%, 0,9%. E dentro disso, o peso da palavra, né? A importância de nós, pelo fato do Japão ser uma cultura muito... com princípios muito similares aos princípios do reino de Deus, e é uma nação milenar com uma cultura muito forte, muito fechada. Então eu vejo a importância desse texto que nós estamos abordando aqui de Tiago, quando ele fala de nós não sermos somente ouvintes, mas praticantes, né? Da palavra de Deus. Então eu vejo que não sei como funciona muito aqui no Brasil essa questão de pregar o evangelho, mas lá no Japão a gente vive isso daqui na prática, porque não basta eu abrir uma Bíblia e dizer para um japonês: olha, a Bíblia está dizendo isso, eu preciso encarnar a palavra nas minhas atitudes e mostrar Deus através disso. Então faz muito sentido, é muito pontual tudo isso que nós estamos falando aqui com a realidade que eu estou vivendo lá. Por conta uma curiosidade, Davi, o japonês comum, que não tem contato com a igreja, com o evangelho, enfim, qual é a maneira como ele enxerga a Bíblia? Ele sabe acerca da Bíblia? Ele ouviu falar que existia um livro sagrado dos cristãos? Como que é isso? Olha, os japoneses, eles sabem porque no Japão se estuda muito história, e em 1500, não lembro certinho, mas 1500 e bolinhas, através dos jesuítas, né, Francisco Xavier, ele foi o primeiro, né, o primeiro cristão, embora católico, a pregar a palavra no Japão. Não, e é foi Chico Xavier, tá, gente? Francisco Xavier. E foi em português a primeira mensagem pregada. Uau! Foi em português, então... os dados eu cheguei a ver, não sei se você confirma isso, mas nesse período de tempo fala-se que o Japão chegou a ter 16% de cristãos. Não só isso, como também existe o Japão é um arquipélago, né? Ou seja, um conjunto de ilhas. Então, muitas ilhas, pela história, falado que até chegou 100% de cristãos em algumas ilhas. E como ele implantou, levou a palavra, a Bíblia, e na Bíblia se fala muito da ressurreição de Cristo. Então os japoneses na época, né, os imperadores, eles pediam para quando matasse os cristãos, partissem os cristãos no meio, né, cabeça de um lado, corpo de outro, porque se acontecesse uma eventual ressurreição, seria impossível, não se juntasse. Então, assim, o japonês, ele entende, ele ouviu já falar sobre o cristianismo, sobre a Bíblia, porém, eles entendem como um Deus estrangeiro, como uma fé do exterior. É assim que eles encaram o evangelho. Isso é muito curioso, até inclusive talvez vocês não saibam, mas o Japão, ele sofreu a segunda maior onda de martírio depois do período cristão primitivo, né? Então é uma história marcada, enfim, por homens corajosos que pregaram o evangelho na realidade do Japão.